Aleluia. Vai passar, vai passar em nome de Jesus. Glória a Deus. Realmente tudo vai passar, não é? Está ruim? Vai passar. Em nome de Jesus. Creia, confie. Né? Em crer estará a nossa salvação. Então creia. Creia que vai mudar. Creia que vai passar. Amados, nós queremos... nós estamos alegres porque nós temos hoje a Pati conosco, não é? A sua família. Não é, Pati? E o Senhor nos tem orientado a separar a Pati para o ministério da palavra. E nós glorificamos a Deus por isso. Né? Então nós queremos apresentar a Patrícia como a nossa candidata ao Ministério da Palavra. Ela já tem tido experiências de que o Senhor a tem chamado. O Senhor tem confirmado a sua chamada e o seu ministério. Eu creio, quem não conhece a Patrícia? Tem alguém que não conhece a Patrícia? Não? Mas, levanta a parte para o povo te conhecer, vem cá para o povo te conhecer. Essa é a nossa parte. Essa cadeira vai ser só por uns minutos. É um privilégio que nós temos de fazer isso, de ordenar alguém ao ministério. Né? Porque a obra do Senhor tem que continuar. E para que continue, é preciso que tenhamos pessoas capacitadas. É preciso que o Senhor chame, que o Senhor delegue, que o Senhor prepare. E nós sabemos que a parte tem sido preparada para isso. Tem sido forjada diante de Deus e diante da igreja para isso. Paty? Então, eu quero convidar o Vandeci para falar um pouco a respeito da Patrícia. Né? O pastor Vandeci também conhece a Patrícia desde o tempo que nós conhecemos. Bom dia a todos. Prazer, né, que estamos aqui. Que eu posso estar nos abençoando nesta manhã. Nós conhecemos a Patrícia há muitos anos, né, Patrícia? Muito tempo. Falar da Patrícia é difícil, talvez a minha esposa pudesse falar mais ainda, porque foi eu quem a conheci a primeira vez. Mas a Patrícia tem uma coisa que marcou muito na minha vida, foi quando ela tinha que viajar para os Estados Unidos. Vou contar porque eu marcou e eu conto isso a todas as pessoas. Minha esposa e eu fomos com ela para o consulado americano. Foi permitido que nós dois participarmos da entrevista. Coisa rara, a pessoa é individual. E a cônsul começou a perguntar algumas coisas. Ela foi respondendo tudo, uma tranquilidade total. Ela falou: seu pai é empresário, trabalha numa coisa? Meu pai trabalha assim. Trabalha, ele é um vendedor e tal. Ele foi falando assim, eles foram, e dentro da gente, quando tem entrevista com um cônsul desse, eu pensei, não vai dar certo. Mas dentro do coração dela, e também da minha esposa e de outra, assim, vai dar certo. No final, quando ela falou o que ela ia fazer lá, a senhora falou: tem alguém lá que vai te receber? Aí nós respondemos: tem o nosso filho. Não quis saber quem era o nosso filho, que ele estava fazendo em nada. É errado o pessoal americano isso. Na mesma hora, deu o visto para ela. Sem problema nenhum. Aquilo foi impactante, porque tem pessoas que tentam um visto americano
de todas as situações. Você está trabalhando, Patrícia? Não, no momento eu não estou trabalhando, não. Tudo assim. E deles foram, para eles, acabou. Sabe por quê? O processo para a gente pegar um visto americano, Sônia, Edna e eu sabemos, tem que levar um imposto de renda completo, tem que levar alguns extratos do banco, tem que levar os imóveis que tem. Se testemunha atualmente, passa por uma entrevista que humilhante, mas da sinceridade dela, como cristã, e antes ela disse, sabedora que ela ia conseguir aquele visto para ir lá, o Senhor operou naquela hora. A senhora não só deu-lhe o visto, como desejou sucesso e, né? Então, esse é um ponto. Tem muitos outros pontos que eu poderia dizer sobre o trabalho, o ministério dela, por que ela está sendo honrada com isso hoje. Ela já trabalha com uma igreja há muitos anos. Não só com a igreja, como o pessoal ligado àquela área dos rancenianos. Rancenianos são aqueles que têm lepra. Então, tudo isso Deus tem honrado e ela precisava realmente de ter essa identidade, uma vez também que ela fez um curso de teologia, de um curso que nós fizemos alguns anos atrás de Los Angeles. Não é isso que capacita para ser a ministra do Senhor, e sim aquilo que ela, o testemunho dela e aquilo que ela faz no dia a dia para as pessoas. Além de toda a situação que ela está sempre socorrendo alguém. E o dom de socorro é um dom que cada dia mais desaparece no meio de nós. E às vezes socorrendo quem? Pessoas idosas, sem interesse nenhum financeiro, simplesmente dando de si tudo aquilo que ela pode, porque ela sente amor pelas pessoas. Por isso que nós temos esse privilégio de falar um pouquinho dela, que seria muito, e tenho certeza que o Senhor vai te honrar, e você vai contar conosco na nossa igreja. Amém. O Ivone disse que está preparando uma caravana para ir lá no dia que você estiver pregando. A igreja dela é a igreja batista lá de Citrolândia, uma igreja abençoada, que foi doada pelos avós dela, e é uma bênção aquela igreja. Eu já tive a oportunidade no domingo de falar para um grupo de rancenianos, leprosos, e na hora que terminar, abracei um por um. Alguém falou, mas você tem coragem de abraçá-los? Sim. Não acontece nada. Deus é tão bom. Foi um carinho, foi um amor tão grande, né? Foi tão bom. Que Deus te abençoe nesta manhã. Agora minha esposa vem aqui. Fico um pouco emocionado de falar da Patrícia, viu? Ela me considera como um pai, considera como uma filha também. Já chegou aí. Já. Glória a Deus, aleluia. Amém. Oh, Deus é bom demais, né, gente? Mais um dia de festa, né? Ei, Sônia, tudo bem? Glória a Jesus. Ô, gente, é muita alegria, né? O Vanessa falou muita coisa aqui, mas eu quero deixar um versículo aqui para a Patrícia. Esse versículo não é só para ela, né? É para todos aqueles que são chamados. Né? Chamados por Jesus, chamados para pregar a palavra, chamados para interceder, chamados para fazer a obra do Senhor, né? De uma forma ou de outra, o Senhor, Ele é bom e Ele capacita. Ele é que nos capacita, né? Nós só temos que entregar o Senhor, né, de todo o coração e falar, eis-me aqui, Senhor, né? Envia-me a mim ou o que o Senhor tem para nós, não é isso? Isso é maravilhoso. Mas tem um versículo aqui que não é só para Patrícia, mas todos nós temos que ter isso no nosso coração, né? E a Patrícia, eu creio que Deus está fazendo isso na vida dela já há um tempo, né? Então, Isaías 54, 2. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças, alongas as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Amém? Graças a Deus. Isso significa que aqui na missão, a Patrícia é aqui da missão, mas ela é lá de Citrolândia, ela é do Brasil inteiro. E ela vai alargando as tendas conforme ela vai orando, conforme o Senhor vai abençoando, conforme o Senhor vai descendo o óleo da unção, né? Em nome de Jesus, uma unção nova, renovadora, restauradora. É isso que nós queremos na vida da Patrícia e de todos os irmãos que são chamados
chamados para essa obra, né? Maravilhosa. A Patrícia, ela faz parte das Lídias, que são intercessoras, que intercede e ora a palavra de Deus. Porque quando nós oramos a palavra, a gente atinge o alvo. O alvo é aquele, então, Senhor, eu vou orar a tua palavra. E o Senhor nos responde, né? Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. E também de termos a Patrícia como minha filha do coração. E a mãe dela nunca teve ciúme. Porque tem mãe que tem ciúme quando o outro fala assim, ah, ela é minha filha, ah, ele é meu filho. A mãe às vezes fica assim, não, que irmãzinha chata essa. Mas é porque é do coração mesmo, porque eu vou contar só um pedacinho. Todos conhecem a Patrícia de vir aqui, mas não conhecem como que a Patrícia veio parar aqui. O que aconteceu que eu conheci a Patrícia, né? Gente, eu estava passando por um estreito, e muito estreito. Sabe quando Deus pega a gente assim, mói, né? Para tirar, eu acho que é o melhor, não sei, né? Eu sei que eu estava moída quando eu conheci a Patrícia. Eu estava fazendo seminário, né? E o tio dela também estava fazendo seminário. A gente era da mesma sala, estudando as mesmas matérias. Eu estava fazendo o pastoral, ele fazia o pastoral também. E aí um dia ele falou assim, olha, irmã Edna, você podia pregar lá na minha igreja? Um dia desse? Eu falei, claro, vou. E fui no domingo, eu fui pregar lá em Citrolândia, Igreja Batista de Citrolândia. E ele falou assim, eu quero muito que você conheça a minha sobrinha. Ela está passando uma fase muito difícil. Como ele sabia que eu também estava passando uma fase muito difícil, juntou, né, as fases assim, mais complicadas, né, padre? E chegou lá, eu terminei a pregação e falei assim, agora nós vamos lá ver a Patrícia. Eu falei, não, você está com vontade? O culto lá acaba mais ou menos 9h15 terminou, né? Tem horário mesmo. E ele falou assim, agora você vai tomar um lanchinho, que eu acho tão bonito, né? O pastor, não sei se ainda é assim, né? Todo pastor que é convidado para pregar lá, ele, depois do culto, leva para casa dele e toma um lanchinho bem gostoso, né? Então ele falou assim, eu não queria tomar o lanche. Ele falou, não, você vai tomar o lanche antes de ver a Patrícia. Aí eu fui lá, com muito carinho. Quando eu vi a Patrícia, eu falei, nossa, abracei a Patrícia como uma filha. Foi muito bom. Eu tinha perdido a minha, né? Eu falei, então a Patrícia é minha filha do coração. E daí, gente, não teve mais dúvida. O Senhor nos abençoou de uma forma maravilhosa. E está sendo até hoje. Amém. E a Patrícia não podia andar, a Patrícia tinha um problema sério. E eu falei assim, eu vou orar. Como eu orei para minha filha? Eu falei assim, olha, Deus não curou a minha filha, mas vai curar a Patrícia. Amém. E eu pus as mãos assim na perninha dela. E eu orei com muita fé. Eu orei como uma mãe ora para um filho. Eu falei assim, oh Deus, Patrícia. Só que ela estava na fila de espera já quantos anos, Patrícia, para fazer a amputação? 5 anos esperando na fila para fazer uma amputação na perna. E nesse tempo, falei assim, Deus é bom. Eu pus a mão na perna dela e senti, Deus vai curar a perna dela. Aí falei assim, Patrícia, Deus vai abrir as portas para você. Em nome de Jesus, você vai ser curada. Você vai começar a andar. Porque ela já não andava. Né? Ela ficava só no sofá. E ali ela orava dia e noite. E ali tinha 3 anos que ela não dormia. Né? De dores terríveis. É um testemunho, não é testemunho. É o que Deus fez na vida dela. E passou uma semana, eu não fui lá. Na outra eu fui, né, Patrícia? E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito decepcionada, no mesmo tempo, assim, maravilhada. Porque encontrei a Patrícia já, tinha feito a cirurgia, tinha amputado a perna dela, que ela estava esperando. E eu pensei, meu Deus, mas eu cheguei aqui, eu vi a Patrícia tão feliz, sorrindo, alegre. Eu falei, meu Deus, ela está sorrindo porque amputou a perna. E eu tinha orado para Deus curar a perna dela. E ela falou assim comigo, ai, irmã Edna, eu estou tão feliz, eu não sinto dor mais. Eu não sinto nem um pouco de dor. A dor foi embora e por isso eu estou feliz. Agora eu posso andar, agora eu posso fazer o que Deus tem para a minha vida. Gente,
E eu fiquei assim, na mesma hora que eu fiquei tão triste, que eu achei que ela ia andar, né, com a própria perna, Deus abriu as portas para que ela fosse tirar, né, fosse amputada, e ela estava feliz. E desde aquele dia, Patrícia dormiu aquela noite, né, já começou a dormir, dorme até hoje. Dorme até hoje, muito bem, feliz, adorando o Senhor. E daí ela já trabalhava, né, com criança, e ela começou a trabalhar na igreja, tomando conta dos adolescentes, de jovens, e até hoje a Patrícia está trabalhando. Então o tio dela, que era o pastor, ele faleceu de Covid. Foi um tempo muito triste para todos nós sofremos muito com tudo isso, né? Perdemos muitas pessoas, muitos pastores, mas o que aconteceu é que a Patrícia ficou à frente ali, não desistiu, né? Trabalhando na igreja, com mais força, com mais luta. As lutas aumentaram, porque era assim, passou para assim, né, irmãos? Alguns irmãos sabem, conhecem, mas é isso. Então vocês não estão sabendo como que a Patrícia veio parar aqui na missão. E ela tem nos ajudado, né, na missão, em oração, em visita, colaboração, nunca faltou, né, com nada que ela promete, tudo que ela promete. Então ela tem um coração, e ela fez o ministerial conosco aqui, né? E formou, fez o tempo todo, não faltou nenhum dia, né, Patrícia, do estudo, do curso que foi dado com outros irmãos. Então, hoje a gente é assim, quando o pastor, quando ele é chamado por Deus em primeiro lugar, depois ele é reconhecido pela igreja, e depois ele é ungido pela igreja. Então hoje é uma experiência muito boa que nós temos, um privilégio muito grande que nós temos aqui de assistir, né, essa unção da Patrícia. Já foram vários também. O pastor Tiago foi ungido aqui, que estudou aqui. A igreja dele é lá em Cláudio. A igreja está crescendo, tem bastante membros também, né? É um pastor jovem. Então, estamos trabalhando também lá em Paropeba. Quer dizer, a missão é pequenininha aqui, mas com a ajuda de cada irmão, com o dízimo, com a oferta de cada irmão, a gente pode ir nos lugares, né? Na Paraíba, por exemplo, tem pastores que estão ajudados por essa missão. Então, Deus está trabalhando, né? E a Patrícia tem ajudado. Então, em nome de Jesus, Patrícia, estende mesmo as suas estacas. Amém. Não se prenda por qualquer disse-me-disse. Continua no propósito. E o nosso propósito, gente, é o céu. Não adianta, né? E o nosso propósito também é levar outros a conhecer o Pai, né? A conhecer o caminho da salvação. Então eu vou encerrar, porque senão eu falo mais. E o Vanessa falou uma parte, até nos Estados Unidos, eu levei a Patrícia. Posso contar esse pedacinho, Paty? Esse pedacinho, porque ele não contou. Quando a Patrícia foi fazer a cirurgia dela, gente, o médico falou com ela assim, olha, se você, né, pode falar essa parte, Paty. O médico que falou com você, se você desse a sua... Para doar a perna para estudo, que eles iriam me ajudar a compra da prótese. E depois a Patrícia disse que sim, assinou o documento dando a perna, porque era para fazer estudo. E ele falou assim, nós vamos te dar uma perna mecânica, perna boa, né? Aí isso encheu o coração dela. E ele deu, gente, até hoje. Até hoje. Por isso que eu levei a Patrícia até nos Estados Unidos. Eu falei, se não conseguir a perna aqui, a gente consegue lá. E ela conseguiu mesmo uma perna, né, lá, né, Patrícia, a prótese lá, mas só que não foi a melhor, porque ela tinha que ficar no mínimo 6 ou 1 ano lá, e a gente só tinha um mês para ficar lá, então não pode ser, porque tem que ser é muito difícil, gente, só adaptação é difícil, aprender a caminhar de novo, então tudo isso foi um processo. Eu sei que também não faltou nada, a Patrícia está aí, graças a Deus, feliz, né? E nós estamos junto com ela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela família da Patrícia, pelo pai da Patrícia, a mãe da Patrícia, que tem sido, Senhor, aqueles pais exemplares. Ó Deus, pelos irmãos da igreja ali da Patrícia, que tem estado junto com ela,
Ó Deus, com essa missão eu quero louvar e agradecer o teu nome. Tu és digno de todo louvor. O Senhor tem abençoado cada irmão. O Senhor tem abençoado com cura. O Senhor tem abençoado com saúde. O Senhor tem abençoado as finanças de cada irmão para ajudar missões, aqueles que vão, Senhor. Eu quero glorificar o teu nome nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Né? Amém. Amém. Obrigada pela E oportunidade. só um detalhe, essa viagem da Patrícia dos Estados Unidos, o pastor lá, deu a passagem para ela. Amém. Nem conhecia a Patrícia. Vocês conhecem a Valeriana, né? Ele não falou, ele deu, ele levou, ficou um mês lá e foi uma bênção. Glória a Deus. Essa é a parte. Nós queremos dar a oportunidade de apresentar a família da Patrícia que está aqui. Fala aí, Pati. Fiquem em pé, por favor. Minha mãe, né? Selma, meu pai, o Antônio, Alan, meu irmão, minha cunhada Gleice e a Jennifer. E parte da minha família também, o pastor João, né? Que ajuda a conduzir da igreja lá em Citrolândia também. Ah, que bom. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. É um prazer recebê-los aqui, né? Graças a Deus. Eu já disse que esse é um dia especial, né? Mas na presença do Senhor todos os dias são especiais, porque são todos os dias, são os dias que Ele fez. Amém. Né? E o dia que o Senhor fez é para que Ele seja louvado e adorado. E nós estamos adorando o Senhor por todas as coisas que Ele tem feito e que Ele está fazendo. Glória a Deus. Hoje a parte vai receber, através da igreja, eu acho que é um presente que o Senhor nos dá. E você vai receber isso hoje. A unção, a separação para uma obra específica. Né? Para aquilo que Ele tem chamado. Ele tem chamado cada um de nós. Ele chama cada um de nós. Porque Ele nos ama. Ele chama porque Ele é especial e nós somos especiais para Ele. E Ele sempre nos dá coisas especiais para fazer. Mas não quer dizer que nós estejamos sozinhos. A promessa do Senhor é sempre estar conosco em todos os momentos. Em tudo quanto passarmos, em todas as horas, a promessa dele é estar conosco. Né? E nós bendizemos ao Senhor por isso, porque conhecemos a Patrícia, o Vandeci e a Égida já falaram, desde aquele tempo, desde o início da missão, não é? Verdade. E a Patrícia tem sido uma fiel ajudadora para nós. Ela sempre tem se dedicado, dividido o seu tempo entre a missão e a igreja lá em Citrolândia. Não é? E eu sei que os irmãos lá também sabem que a Patrícia tem sido fiel. E a fidelidade da Patrícia não se estende tão somente aqui, mas a fidelidade dela se estende na presença do Senhor. Ela é fiel com o Senhor. Ela é fiel naquilo que ela foi chamada. Né? E nós podemos dizer que o caráter da Patrícia tem sido pautado dentro da sã doutrina do Senhor. Ela foi ensinada e ela tem continuado a se manter na presença do Senhor, naquilo que o Senhor ensinou e naquilo que o Senhor tem ensinado, naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem colocado nas mãos para fazer. A Patrícia tem sido fiel. E nós sabemos que o apóstolo Paulo também tinha um filho espiritual chamado Timóteo. Ele tinha muitos filhos, mas esse era o filho especial para ele. E ele dava os ensinamentos para Timóteo, assim,
com muita naturalidade, com muita liberdade, porque ele conheceu a sua avó e a sua mãe, e ele sabia que os ensinamentos iam passando, não é? De vó para mãe e a mãe para ele. Então Paulo queria dar a Timóteo uma forjada a mais nos seus ensinos. E nós sabemos como que Paulo ensinou Timóteo. E no ensinamento desses que Paulo estava dando para Timóteo, eu imagino que Paulo já estava bem idoso e já estava assim, dando seus últimos ensinamentos para as igrejas. Então, ele escreveu na sua segunda carta a Timóteo, do capítulo 4, de 1 a 5, ele diz: conjuro-te, esse conjuro-te é rogo-te, eu te imploro veementemente que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrige, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Eu sei que Patrícia não perde tempo de pregar a palavra. Onde ela vai, por onde ela anda, ela prega a palavra, ela prega Jesus, ela ensina Jesus. Eu sei que ela vai muito aos médicos levar a mãe, levar o pai, ela também, levar um amigo, levar um vizinho, levar um conhecido, não é? E eu sei que ela fala nos hospitais, nas clínicas, fala para os médicos, então os médicos conhecem o testemunho da Patrícia em falar de Jesus e apresentar Jesus para o povo. Então isso, Paulo ensinou a Timóteo. Olha, eu te conjuro, eu te rogo veementemente que pregues a palavra, exortando, ensinando, falando. Então, faça isso. Diante de Deus, faça isso. E não te esqueças da sã doutrina. E eu sei que Timóteo recebia os ensinos de Paulo, e ele foi nomeado pelo próprio Paulo a ser o pastor da igreja de Éfeso. E era uma boa igreja. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha um espírito de revelação, porque sabia discernir quem era cristão verdadeiramente e quem não era. E isso é bom. Eu sei que dirigentes precisam disso, não é? Conhecer aqueles que estão ali no meio, saber quem são e saber como estão operando. E a igreja de Éfeso tinha isso. Então Timóteo, com isso nós sabemos que Timóteo acatava os ensinos de Paulo. Estava debaixo da liderança de Paulo, né? E com isso Paulo tinha toda a liberdade para ensinar Timóteo. Isso é muito bom. E Paulo estava dando a Timóteo autoridade para corrigir, repreender e exortar a igreja, porque ele era um jovem. Então, se ele não tivesse essa autoridade delegada, com certeza a igreja não ia andar direito na presença de Deus, nos ensinos da palavra, porque ele era muito jovem. E com certeza na igreja tinham as pessoas com mais experiência, talvez, e também não ia acatar aquilo que ele estava falando por causa da sua juventude, não é? Mas Paulo deu essa autoridade para Timóteo para que ele fizesse isso. E uma palavra que Paulo sempre dizia era: não se esqueça da sã doutrina. Não se esqueça da base. Não se esqueça daquilo que você aprendeu. Não se esqueça daquilo que foi ensinado. Não se esqueça do seu discipulador. E os irmãos, tanto Paulo como Timóteo sabia que a igreja tinha de ser bem firmada na sã doutrina, porque haveria dias em que os falsos estariam no meio da igreja. Então, eu imagino que naquela época era muito mais, porque eles tinham assim uma firmeza muito forte nos seus ensinamentos judaicos.
E para receber Jesus e para ter Jesus, muitas coisas tinham que ficar para trás. Porque Jesus era o único, não é? Jesus tinha sido morto há pouco tempo. Tinha estado por ali. E eles precisavam de crer nisso, que Jesus era o enviado de Deus. E quebrar esses paradigmas, então, às vezes era muito difícil. Então tinha que ter pulso, tinha que ter convicção naquilo que estava ensinando. Não é? Então, Paulo sabia que Timóteo ia passar por dias difíceis. E eu sei que aqui tem pastores, tem dirigentes, e a igreja também sabe disso, que os dias difíceis começaram bem lá atrás. E toda a igreja do Senhor, para continuar, sempre passaram por momentos difíceis. E aqueles que lideram, muitas vezes tem que ser firme naquilo que precisa. Não é? Para que cada um não faça o que quer, mas para que todos façam a vontade de Deus. E estejam dentro dos ensinamentos certos. Não é? E nesses tempos difíceis é muito difícil, é muito claro a pessoa não aceitar aquilo que está sendo ensinado. Né? Não, eu tenho razão, eu acho que é assim, então deve ser feito assim. Não, deve ser feito conforme a palavra de Deus. Né? Então podemos ver que na carta que o Senhor escreveu, que o Senhor deu direção a João para escrever às igrejas da Ásia Menor, Éfeso era uma das igrejas. E o Senhor deu um recado para aquela igreja, que ela tinha perdido o primeiro amor. Né? Mas a sã doutrina foi pregada ali. O primeiro amor, nós podemos ver que quase todas as pessoas perdem. Aquele entusiasmo, aquele amor, aquele chamado para estar junto, na presença de Jesus. Parece que o mundo vai abafando e quando vê, passou. Mas o Senhor adverte e estava advertindo a igreja a voltar àquele primeiro amor. A voltar, olha, veja onde você caiu, veja o que aconteceu. Então arrepende, mas volta ao primeiro amor. Porque o Senhor quer que toda a sua igreja, todos os seus, voltem a ter com Ele aquele entusiasmo de estar na presença, de ler a palavra, aquele entusiasmo de falar com Ele, de querer o Senhor em primeiro lugar. Eu sei, por mim mesmo, eu já tive época em que falar com o Senhor, estar em oração, estar lendo a Bíblia, era muito melhor do que comer ou dormir. É isso que o Senhor quer. E eu sei que os irmãos já passaram por isso também. De o coração ferver pela presença do Senhor. Pois não, comer eu como depois. Ah, não dormir, não tem problema não, se não der essa noite e amanhã eu durmo. Não é? Mas a presença do Senhor, muito mais importante que qualquer coisa. Então é isso que Deus quer. Deus quer despertar a igreja hoje como queria, como advertiu a igreja de Éfeso. Sã doutrina tinha, foi ensinado, mas a presença do Senhor tem que ser constante. Advertido, dia a dia. Olha, não fuja. Olha, não deixe. Olha, ore, busque a Deus, leia a palavra, esteja na presença do Senhor. Não saia, não desanime, porque isso é o que o Senhor quer. Amém. Então, o líder tem que ter esse impulso para levar a igreja a fazer essas coisas. E Timóteo sabia fazer, porque ele tinha um bom líder. Né? E ele ouvia aquilo que o líder falava com ele. Então, essa orientação pastoral Timóteo tinha, e era um jovem pastor. Mas Paulo termina o seu ensino com Timóteo com uma advertência. Mas tu, olha Timóteo, tudo isso, tudo muito certo. Mas você, ser sóbrio em tudo. Seja sóbrio. O que é ser sóbrio? Ser ponderado.
Eu sei que a parte é. Você ouve, pondera, busque de Deus a resposta e fale. Buscar de Deus é muito importante. Para uma pregação, para um ensino, para um aconselhamento, para advertir, para exortar. É muito importante buscar a orientação do Espírito Santo. Porque toda sabedoria vem dele. E nós precisamos dessa sabedoria, dessa revelação de Deus. Nós precisamos disso. Mas tu, ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Eu acho que Paulo nem precisava de falar isso aqui. Mas eles queriam dizer aqui, sofrer as aflições, saiba sofrer. Saiba sofrer as aflições. Não deixe que isso te consuma. Então, ao invés de você deixar as aflições te consumir, coloque para o Senhor. Coloque sobre Ele as aflições de cada dia. Fale com Ele, para que o peso não seja tão exagerado sobre os ombros. Todo líder precisa disso. Transferir muitas coisas para o Senhor. E quantas coisas mais nós carregamos em peso? Que às vezes não é o problema de um, não é a doença do outro, não é a família do outro só, mas é o todo. Nós carregamos o todo. Então, muitas vezes, é uma noite inteira intercedendo. Às vezes, isso acontece comigo. Às vezes eu vou deitar e tudo bem, estou morrendo de sono, mas eu começo a interceder para um, para o outro, para o outro. Quando eu vi, a noite, o dia está chegando. Entende? Então, é o peso total sobre nós. Então, muitas vezes nós temos que falar assim, Senhor, olha, está aqui, na tua presença. Eu sei que o Senhor ama muito mais do que eu. Então, Senhor, opera com esse amor na vida do fulano. Opera com esse amor na vida do meu irmão, da minha irmã. Olha para a igreja, porque ela é tua. Eu faço parte dela, mas ela não é minha. Amém? Amém. É transferência para o Senhor. E eu sei que Ele faz. Sofre essas aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpra totalmente o seu ministério. Não é pela metade. Não é falar assim, hoje eu quero, então eu vou visitar fulano. Hoje eu estou entusiasmado, então eu vou pregar. Não, não é isso. Hoje eu estou disposto, então eu vou orar e vou interceder pelos irmãos. Não é isso. Conforme a orientação do Senhor, conforme a necessidade da igreja, conforme a aflição que está no coração do nosso irmão. Né? Muitos deixam passar. Olha, carregar peso de nada. Mas o verdadeiro chamado, ele sabe. Quando Deus chama, vem mais para perto. Vem mais para perto que eu quero te falar. Abra os seus ouvidos, que eu quero te falar. Ou então, desça a casa do oleiro, ou venha para o vale, desça o vale, porque ali eu falarei contigo. Nós devemos saber discernir, ouvir esta voz e obedecer. Não é? Amém. Pregar a palavra com clareza, sabedoria e revelação do Espírito. Todo ministério precisa disso. Inclusive vida com Deus, vida no altar. Isso eu sei que a parte tem. Procurar Deus, não é? Tendo sempre a aprovação e confirmação do Senhor. Esse é o meu conselho para você. Tá? E para todos nós que estamos aqui. É que essa simplicidade que o Senhor te deu, continue nela. Não deixe corromper por coisa alguma ou por ninguém. Mas procure, antes de ouvir alguém, ouça o Senhor. Porque, às vezes, eu sei que o meu semblante, às vezes, não é muito agradável a todos. Não é? Porque eu tenho um semblante talvez mais fechado. Às vezes alguém pode me achar que eu não sou assim tão agradável. Mas eu posso
garantir para os irmãos que o meu coração é simples. Amém. A simplicidade da presença do Senhor. Amém. E muitas vezes, quando há uma intimidade maior, a pessoa sabe. E a pessoa me conhece e sabe que eu sou. Às vezes não sou como o meu semblante denuncia. Né? Mas essa simplicidade que o Senhor te deu, carregue isso, porque isso é bom. Não deixe ficar diferente. E não deixe seu caráter ser corrompido de coisa alguma. Mas permaneça na presença do Senhor como você é. Honrada. Não é? Querida. E eu sei que isso agrada o Senhor. Ele age quando nós clamamos, porque é promessa dele. Então confie sempre no amor, na bondade e na fidelidade do Senhor. Ele nunca falha para os seus. É o que eu li no princípio no Salmo 23. Não é? Nós nele, nós temos todas as coisas. Amém. Quando nós estamos nele. Amém. Então, quando você clamar, quando nós clamamos, ele está pronto para ouvir. Clama a mim e responder-te-ei. Ele não só responde, mas ele anuncia grandes coisas que nós não conhecemos. Coisas ocultas. Coisas do coração de Deus, que ele falou que ele traria luz, que ele revelaria para aqueles que são dele, para os fiéis dele. Então, aos fiéis do Senhor, ele traz a revelação dessas coisas. Confie que ele está sempre ao seu lado para ajudá-la, para ensinar e para orientar todas as coisas. Lembre-se que em Cristo você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer que, terminando, que eu oro ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele te conceda ser dominada, ser cheia do Espírito. Amém. 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 E que em tudo você vence nele. Amém. Para a glória dele. Tá? Assim também para todos nós, para toda a igreja, que sejamos vencedores por Jesus Cristo. E em Jesus. Eu quero convidar os pastores que aqui estão para que nós possamos ungir a Patrícia. Posso chegar? Será que não tem nenhum pastor aqui? Aqui tem. Pastores? Aí, próximo. Depois você que vai tocar o hino 296 do 14. Amém? Venham todos para nós orarmos e ungir a paz. Amém. Vem, pastor. Amém. Tá. Pastora. Depois, se o pastor da tarde já quiser dar uma palavra. Nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Patrícia. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Nós queremos te agradecer porque o Senhor a tem separado para esse ministério da pregação do Evangelho, para levar a palavra de salvação aos perdidos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos tão somente, Senhor, apresentá-la diante do Senhor e diante da igreja, porque o Senhor já a tem chamado e a igreja tem reconhecido o seu chamado. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Patrícia seja cheia do Espírito Santo de Deus, que a tua graça nunca falte na vida dela.
sua cabeça. Que nunca falte o espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Ó Deus, e que a tua bênção seja sobre ela, Senhor. Que a tua presença seja com ela. E que ela nunca se sinta sozinha. Que ela nunca se sinta, Senhor, enfraquecida ou desanimada. Mas que seja o Senhor a fortalecê-la. Que seja o Senhor a consolá-la. Que seja o Senhor a alegrar o seu coração naqueles momentos difíceis. Que seja, Senhor, a tua paz no seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o teu nome pela tua fidelidade, pela tua lealdade, pelo teu grande amor, Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, e nós queremos honrar o teu nome na vida da Patrícia. Ó Deus, nós queremos, Senhor Jesus, colocá-la no teu altar e dizer que o Senhor é o seu Pai, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o seu Deus, o Senhor da sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, possa sempre dar a ela o discernimento, a sabedoria, a graça, a revelação. Ó Deus, diante dos problemas difíceis, que seja o Senhor a dar para ela soluções. Ó Deus, em nome de Jesus, que a autoridade do teu Santo Espírito seja sobre ela. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Ó Deus, e nós te agradecemos por ter escolhido a Patrícia, por ter separado a Patrícia para o teu ministério. Ó Deus, e que seja este ministério para glorificar o teu nome e que a Patrícia esteja debaixo da tua orientação, debaixo da tua graça, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alguém mais quer orar? Pai, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor, nesta manhã, pela tua presença, tua graça, tua misericórdia sobre nós, e te honrando, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Neste momento nós estamos aqui neste ambiente, Senhor, tão abençoado, Senhor, e diante da tua presença, ó Deus, colocando a vida da Patrícia em suas mãos, esse importante ministério, Pai, que nesta manhã estamos a ungindo, Pai, para que ela exerça com fidelidade e, ó Pai, o Senhor continue fazendo a obra na vida do Patrícia. Nós te exaltamos porque o Senhor é bom. O Senhor é o Deus que não faz acepção de pessoas. O Senhor é que nos instrui. O Senhor é que nos leva a entender qual é o teu propósito na nossa vida. Ó Pai, tens aqui nessa manhã teus filhos abençoando a vida da tua serva, para que ela continue, Senhor, nessa caminhada, ó Deus, sendo bênção, abençoando pessoas, liberando graça sobre a vida das pessoas, que a tua unção seja sobre ela, ó Deus, com muita profundidade, Senhor, que ela desfrute da tua presença cada dia mais, ó Deus, e que floresça o ministério que o Senhor está colocando, ó Deus, na verdade ela está dando continuação, sendo reconhecida pelos irmãos, pela igreja do Senhor, ó Deus, como parte, Senhor, daqueles que estão à frente do rebanho. Nós queremos nesta manhã glorificar o teu nome pela vida da Patrícia, pela vida da sua família que tem dado apoio, pela vida da comunidade ali, Senhor, em nome de Jesus. Que o dom, que a unção que o Senhor tem dado a Patrícia, ele possa cada dia gerar, Senhor, no coração dela, ó Deus, uma unção maior, ó Deus, que ela possa ser renovada e fortalecida. Nós a abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Crendo que o Senhor, a mesma obra que o Senhor começou, o Senhor vai dar continuidade e vai, Senhor, levar até o final. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém gostaria de orar? Glória a Deus. Em nome de Jesus, Patrícia, nós ungimos você como igreja do Senhor na terra. Que este óleo possa trazer para você a autoridade, a graça, que você seja cheia do Espírito de Deus. Que onde você
você puser as mãos haja cura. E aquilo que você falar, que as suas palavras sejam palavras de salvação no coração de Deus. Em nome de Jesus. Onde você puser os seus pés, que o Senhor possa manifestar a sua presença. Em nome de Jesus, que o óleo do Senhor sempre, que nunca falte o óleo fresco do Senhor sobre a sua cabeça, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você seja o ungido do Senhor, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Em nome de Jesus. Que você tenha saúde, que você tenha força, que você tenha graça, que o Senhor te revista de bênçãos sem igual. Ó Deus, em nome de Jesus, e que a sua vida seja sempre luz, que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor, para a glória, para a honra, para o louvor do Senhor na terra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Seja o Senhor adorado.